Glória a Deus. E a paz do Senhor Jesus para os servos de Deus, para os cristãos. Para os que vão morar no céu, que ama Deus, ama Jesus e é perseguido e odiado por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra que o Papai do Céu colocou no meu coração agora nesse final de tarde é no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5 por diante. Glória a Deus. Foi a palavra que ele colocou no meu coração para a meditação de todos. Para a meditação dos servos de Deus, do que é os cristãos. E para a meditação dos inimigos de Deus, que é os fariseus, que é contra a palavra de Deus. O que quer destruir a criação de Deus. Quer destruir os planos e projetos de Deus que não vai conseguir, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. No meio desse rebelde, se tiver alguém que tiver a marca da promessa, quando assistir esse vídeo, aí vai se arrepender e vai aceitar Jesus. Mas se for tudo rebelde, for tudo for filho do anticristo, a Bíblia fala no filho da perdição, que é o filho do anticristo, vai permanecer mais rebelde. Quando chegar no fogo, amarrado pé e mão, aí eles vão ver o tamanho do poder do meu Deus. Foi Deus que criou o universo, criou o planeta Terra, tudo foi Ele que criou o ser humano. Enlouqueceram-me de força com Deus, foi? Estamos no final dos tempos. Vamos ver o que é que o Papai do Céu está falando através da sua santa e gloriosa palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, tem que entender certo, viu? A palavra não vai estar vazia, não. Pode continuar, meu irmão. Daniel, capítulo 6, versículo 5. Finalmente esses homens disseram. Olha, finalmente esses homens disseram. Quando diz esses homens disseram, é homem inimigo de Deus, que era contra Daniel, porque Daniel era homem temente e fiéis a Deus. Pode continuar. Jamais encontraremos algum motivo. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Para acusar esse Daniel. Ele sabia que não tinha motivo nenhum para acusar Daniel, que Daniel era homem temente e fiéis a Deus. E andava no centro da vontade de Deus e obedecia aqui, olha, a palavra de Deus. Aí eles não tiveram os inimigos de Deus, os corruptos lá no passado, não tiveram com incriminar Daniel. Veja o que eles fizeram com Daniel. Pode continuar, né? A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Com a lei do Deus dele, o Deus de Daniel. É o meu Deus, meu irmão, que sou perseguido e odiado por causa da palavra de Deus, é o seu Deus, meu irmão e minha irmã. Porque o Deus deles é Satanás, é os demônios, isso aí é o Deus deles. Quem fez tudo com Daniel lá no passado foi a esquerda lá do passado. Quem é contra Deus é sempre a esquerda. A esquerda lá do passado é quem é contra Deus. Quer destruir os princípios bíblicos. Como é que você prova isso, pastor Roberto? Meu irmão, não estou aqui para afrontar ninguém, estou para pregar a verdade que pastor nenhum, nem pastora quer pregar. Eu desafio qualquer um pastor pregar assim. Por causa do dinheiro. Como é que você prova isso, que foi a escrita lá do passado? Eu vou te provar agora. Nas páginas daqui da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, o próprio Deus está chamando. As minhas ovelhas, venha para a minha direita. Venha para a minha direita. Deus está dizendo, lá que você é teimoso, as minhas ovelhas, venha para a minha direita. Obedece a Deus, não quer ver o mal do outro. As ovelhas de Deus. As ovelhas de Deus jamais vai de encontro aos princípios bíblicos. As ovelhas de Deus, que obedecem a Deus, jamais vai querer fazer o mal para outro. Jamais as ovelhas de Deus, que é escolhido por Deus, jamais quer ver, tem um olho grande, tem a inveja. Pelo contrário, ora para ver o bem um do outro. As ovelhas de Deus é assim. Por isso que Deus chama, as minhas ovelhas, venha para a minha direita. Veja se Deus está chamando bode para a esquerda dele. Aí ele disse assim, e os bodes, vá para a esquerda, porque vai ser lançado no lago de fogo e enxofre no inferno. Os bodes é contra a palavra de Deus. Quem fez tudo com Daniel lá no passado, aquela geração passada, inimiga de Deus, foi a esquerda lá do passado. E para poder Jesus voltar, para vir buscar a igreja, a esquerda tem que se levantar, mas vai ser lançado no fogo do inferno, que é o lugar dos obedientes, é o lugar do bode.
se levantou à esquerda contra Daniel lá no reinado de Dário, lá no passado, por causa da honestidade de Daniel, que Daniel não se corrompia. A esquerda sempre é envolvida com corrupção, com aquilo que desagrada, tudo desagrada a Deus. Eu tenho que dizer, porque está na Bíblia, eu provo na Bíblia. Que ele está chamando as ovelhas para a direita, que é para o galadão eterno, e os bodes para a esquerda, que é para o lado de fogo e enxofre. Lá na época do dilúvio de Noé, quando Deus falou para Noé, Noé faz uma arca que ele determinou. E anuncia, quando dizia Noé, anunciar a grandeza de Deus. Se essa geração, se não se arrepender, eu vou mandar um dilúvio para a terra e vou eliminar, matar todo ser vivo para a face da terra. Deus mandou ou não mandou? Queria matar Noé, foram contra Noé. Mas quando Deus mandou o dilúvio e destruiu todo o homem na face, todo ser vivo na face da terra, se você for para a história de Noé, você vai ver que é mais sério que eu estou falando. Que eles não obedeceram a Deus. Quem se levantou lá no passado, contra Deus lá no passado, foi a esquerda. Quando a esquerda se levantou, aí Deus mandou Noé construir a arca. Aí destruiu aquela geração ruim. Mas ficou cimento do maligno ainda, Deus permitiu, porque Deus permite que a perseguição venha contra Deus. Essa perseguição não é contra mim. Não é contra a igreja de Cristo em primeiro lugar, é primeiro contra Deus em primeiro lugar, para poder ser contra mim, contra a igreja de Cristo, contra você, meu irmão, contra você, minha irmã. Por isso que Deus preparou uma mansão celestial no céu para as ovelhas dele. Entendeu? Que obedece às ovelhas. As ovelhas que obedecem vai para a direita de Deus. E preparou também uma mansão no inferno, que é o lago de fogo e enxofre, que vai lançar os bodes amarrados pé e mão, porque os bodes é filho da perdição, que é sentenciado do inferno. Vai se levantar contra a palavra de Deus até a vinda de Jesus. Você entendeu? Entendeu? Quando estiver no fogo do inferno, você vai entender. Pode continuar, meu irmão. Versículo 6. E assim os supervisores... E assim os supervisores e os cetápras... de comum acordo. Fizeram acordo. Foram falar com o rei. Concordaram e foram falar com o rei sobre Daniel. Pode continuar. O rei Dário vive para sempre. Aí chegaram dando uma de bonzinho. O rei Dário vive para sempre. É o que está acontecendo hoje, nessa geração de hoje. É um demônio aplaudindo o outro. Um querendo ser mais do que o outro. E a Bíblia diz que grande só Deus. Poderoso só Deus. Deus disse na sua palavra, toda honra e toda glória é minha. Toda honra e toda glória é de Deus. Não divido a minha glória com ninguém. Ele disse na palavra dele, bota o homem no poder, tira o homem do poder. Exalta o homem e abata o homem quando o homem quer ser mais do que Deus. Deus tem o prazer de botar uma autoridade no poder, qualquer homem, qualquer mulher, abençoar ele, que é para ele exaltar ele, que é para poder ele exaltar o nome de Deus, glorificar a Deus, dizer que grande é Deus, ninguém pode com Deus. Você veja que essa guerra está travada, se você vê as autoridades que se acham poderosas, não todas, mas a maioria, é difícil falar em Deus. A maioria não fala de jeito de fala nada, já tem autoridade de servir a Deus, é difícil. Imagine o que é contra Deus. Não, a briga, a guerra é por poder, a guerra é por dinheiro, entrar no território do outro, tomar na tora, destruir a vida das criancinhas, destruir a vida do homem trabalhador, destruir a vida daqueles que Deus tem promessa na vida, entendeu? Porque Deus não tem promessa na vida de filho da perdição. O filho da perdição já é sentenciado ao inferno. Agora, o filho da perdição é quem se levanta contra os princípios bíblicos, contra o povo de Deus, contra Israel. Quem se levanta contra Israel não é nada mais, nada menos. É a Bíblia que disse, a Bíblia fala do filho da perdição, é o filho da perdição. A esquerda lá do passado é contra Israel. Por isso que Deus preparou o lago de fogo e enxofre para os desobedientes. Você entendeu? Eu vou te afirmar, para você não confundir, para você entender, porque na Bíblia está escrito. Deus dizendo, as minhas ovelhas vêm para a minha direita. Foi Deus que disse. Então dê em Deus, brigue com ele. Desmanche o trono dele. Eu quero ver você bombardear o trono de Deus, destruir a grandeza de Deus, o trono de Deus, o poder dele. As minhas ovelhas vêm para a minha direita. E os bodes é aquele que vai para o inferno, amarrado pé e mão. Vai para a esquerda. Não estou aqui para afrontar ninguém, estou aqui para levar a Bíblia
a palavra de Deus do jeito que Deus quer, para que vocês todos sejam salvos e se arrependam. Não é para afrontar ninguém, não é para afrontar ninguém, por amor a Deus em primeiro plano, em segundo plano, por amor à alma de vocês. Começando por a minha alma, porque se eu não pregar assim, eu não tenho amor à minha alma não, porque se eu não pregar o que Deus quer, eu vou ser lançado no fogo junto com vocês no inferno, amado até irmão, pelos anjos do Senhor, pelos anjos de Deus. Para que não aconteça isso comigo, eu vou pregar a verdade, doe em quem doer, chora quem quiser chorar, e mude quem... Olha, eu tenho que pregar a verdade, porque eu livrei minha alma do inferno, porque se eu for pregar para agradar o homem perverso, a mulher perversa, agradar o filho da perdição, a autoridade que não obedece a Deus, eu vou para o inferno junto com eles. Então eles que vá só. Vocês que vá só, eu não. Porque eu estou pregando a palavra de Deus dessa maneira por obediência a Deus em primeiro plano. E amor a Deus em segundo plano por amor à alma de vocês. E amor à minha alma também. Porque se eu não pregar a verdade, eu vou para o fogo. O que está assim de pastor, um homem filho de Deus e pastora, prega do jeito que ele quer, mas nem a Bíblia, pastor Roberto, sim, é do jeito que ele quer, prega assim. Eu desafio qualquer um pastor a pregar, porque eu estou pregando salvação eterna. Eles estão pregando o quê? Eles estão pregando o caminho do inferno. Porque o caminho do inferno, a Bíblia fala, aqui, olha, para você entender o caminho do inferno, como a Bíblia fala do caminho do inferno. A Bíblia é o único livro que chama o homem para o céu, e é o único livro, abra a sua mente, a sua visão, que manda o homem para o inferno. Como o pastor Roberto está escrito nas páginas da Escritura Sagrada, Deus dizendo, quem for santo, se santifique mais, obedeça mais a Deus, largue a prática do pecado, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Quem for santo, se santifique mais. E a própria Bíblia diz, quem for sujo, se suje mais. Fique mais imundo, fique mais perverso, persiga mais a obra de Deus, persiga mais os servos de Deus, que estão perseguindo o próprio Deus, fique mais corrupto, fique mais mentiroso, fique mais prostituto, entendeu? Fique mais prostituto. Porque tem uma coisa, por isso que eu digo, quem for santo, santo fique mais. E quem for sujo, fique mais imundo. Porque o santo vai morar no céu. E o sujo fica mais imundo e mais você vai para o inferno, você queira ou não queira. Meus amados, se você entregar a vida a Jesus, você aceitar Jesus como único Salvador, não tem como você errar o caminho do céu. Você largou a prática do pecado, a corrupção, a maldade. Você deixou, se você era contra a palavra de Deus, você não é mais contra a palavra de Deus, que é contra o próprio Deus. Porque quem te conduz à salvação eterna é a sua obediência em primeiro lugar. A sua conduta, que você largou a conduta ruim e obedeceu a Deus, é você mesmo, é a sua conduta que conduz você à salvação eterna. Através da sua conduta, que é a obediência a Deus quando aceita Jesus, aí você é exportado com a maior segurança, com o maior carinho, a salvação eterna, pelos anjos do Senhor, conduzem até o céu. Mas também, se você não largou a prática do pecado, também não tem como você errar o caminho do inferno. Porque você é escoltado pelos anjos maus, com a permissão de Deus. Queira ou não queira, Deus lança você lá no inferno. Por causa da sua conduta ruim. Deus não sente prazer na morte do ímpio. O ímpio é quem sente prazer na morte dele mesmo. Não larga a prática do pecado, nega o nome de Jesus, não aceita Jesus, é envolvido em corrupções, quer destruir a vida do outro, é pobre de macumba, de voodoo, de magia negra. Entendeu? Eu tenho que falar a verdade, porque tudo isso está na Bíblia. Pregar fora da Bíblia é louco para mandar o pregador comprometer a salvação dele? De jeito nenhum vou fazer isso. Vou pregar o que está na Bíblia. Você entendeu? Não tem como você errar o caminho do céu se você aceitar Jesus. O Espírito Santo vai te afirmar quem conduz você ao céu, através da sua obediência. E se você nega o nome de Jesus, de corrupção, tudo quanto não presta, você fica mais imundo e mais ceboso, porque não quer obedecer a Deus, não tem como você também errar o caminho do inferno. Porque você preparou o caminho do inferno para você mesmo, você me preparou. Aí você tem uma coisa, é escoltada pelos anjos maus, com a permissão de Deus, pelos demônios, com a permissão de Deus, com o poder de Deus, que lança você no inferno, porque você mesmo condenou você mesmo. Você condenou você e Deus assinou a condenação. Você entendeu? Entendeu? Quando está no inferno, você entende. Pode continuar, meu irmão. Versículo 7. Todos os supervisores reais e os prefeitos Olha, todos os supervisores reais e os prefeitos, já tinha supervisor, tinha prefeito naquela época. Reais, os setápras, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia devia emitir
Um decreto, nada mais, nada menos, para Daniel ser condenado. É o que está acontecendo hoje, para poder Jesus voltar, essa briga que está em Israel, nada mais, nada menos. É o que eu estou pregando aqui. Estão tudo arrumadinho, os filhos da perdição, que é contra Deus, que é para condenar, tentar destruir o povo de Deus. Não há quem possa destruir o poder de Deus. Pode continuar, meu irmão. Decreto ordenando que todo aquele que orar, você vê, não era para proibir orar. A qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Foi o que fizeram com Daniel. Juntou tudo em governador, prefeito, que naquela época não existia, nem existe hoje. Porque Daniel não era corrupto. Eu provo que ele não era corrupto na Bíblia, honesto e temente a Deus. E ele não queria casar dando com Agum no governo de Dário, que era no reinado. Aí ele não queria falar em corrupção, aí se juntaram todos os inimigos de Deus, tramaram contra Daniel. Eu posso dizer que é inimigo de Deus, porque tudo aquilo que é contra a palavra de Deus e é mentiroso é inimigo de Deus. Aí é o filho da perdição, lançado no inferno. Aí tramaram contra Daniel para lançar Daniel na cova do leão, para destruir Daniel, para Daniel não existir mais. Olha, naquela época, sei quantos milhões de anos atrás, já tinha corrupções. Na época do reinado de Dário, já existia corrupções. Imagina hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil e no planeta Terra, que isso é a última geração. E Jesus buscar a igreja a qualquer momento, quem entregar a vida a Deus é para o céu, adorar Jesus Cristo. A mansão celestial é a vida eterna com Deus. E quem negar vai para o inferno, aí a vida eterna no lago de fogo. Ai, oi. Lá vai pagar toda a maldade lá, porque não sai não a chave lá do inferno na mão de Deus. Lá não tem a negócio de advogado para advogar o cara, não sai de lá não, na mão de Deus lá. Para que não aconteça isso com vocês, se arrependa e aceite Jesus, larga a prática do pecado e a maldade um com o outro, não queira destruir o que Deus construiu. Porque vocês vão pagar um alto preço. Lá vai ser lago de sangue. Lá vocês querem se arrepender, amolecer o coração, ficar mole, vai ficar tudo arrependido, mas não pode sair mais não. Foi vocês que provocaram a condenação de vocês. Já existia corrupções. Por causa das corrupções, quando se levantaram a ira de Deus naquela época, que Deus permitiu que acontecesse aqui com Daniel. Tudo que está acontecendo hoje, nesse momento, nessa geração de hoje, é os sinais da vinda de Jesus Cristo para vir buscar a igreja, lavada e remida de sangue de Cristo. Vai vir buscar os homens obedientes a ele. Jesus vai vir buscar os santos, aquele que obedeceu a ele, que foi para a direita dele, para a direita do Pai. Que é santo, que a Bíblia diz, é santo, quem for santo se santifique mais, quem for sujo, fique mais sujo e mais imundo. Que a Bíblia, eu vou afirmar, é o único livro que chama você para o céu, e é o único livro que manda você para o inferno. Como o pastor Roberto, de novo você me pergunta, eu lhe respondo, quando você quiser. A Bíblia diz que quem for santo, santifique mais, só para no céu, óbvio que o homem que obedece a Deus, aceita Jesus, só para no céu da mansão celestial. Ele, quem for santo, santifique mais. Tu largou a prática do pecado, a fofoca, o olho grande, a inveja, a corrupção. Tu era contra a minha palavra, deixar, fica mais santo, ora mais, dá mais glória a Deus. Por isso que é lançado Daniel na cordilheira, porque Daniel foi orar e obedecer a Deus. Santo, cada dia mais Daniel se santificar, não queria ver o mal dos outros. Quem for santo, santifique mais. Quem for sujo, fique mais sujo, fique mais imundo, fique mais corrupto, fique mais prostituto, fique mais prostituta. Entendeu? Fique mais mentiroso, fique mais corrupto, fique mais desonesto, se levante contra Deus, contra os princípios bíblicos. Trame contra Deus, quer tirar a Bíblia de cena. A tecnologia está se multiplicando é permissão de Deus. Se não fosse Facebook, se não fosse, como se diz, Instagram, se não fosse o YouTube, essa população não estava sabendo a barbaridade que estava. Se fosse somente essa mídia mentirosa, inimiga de Deus, que é mentirosa, inimiga de Deus. Aí por isso que Deus levantou, permitiu a tecnologia com condições para o homem divulgar na tecnologia, pregar e falar da grandeza de Deus. Mas a maioria estão usando a tecnologia para prostituição, para filme de sexo, terror, mulher trocando de roupa nua. Aí é o que bota em destaque, vai ser tudo condenado porque é contra Deus. É para você divulgar a grandeza de Deus, pregar Jesus Cristo, pregar o arrependimento, para que quem está na prática do pecado seja salvo. Mas a maioria dos pastores, não todos,
vão atrás de dízimo, de oferta, comer a pele e a carne das ovelhas, vão atrás de pix, vão atrás de propósito. Você me mostra que Deus andou falando, mandando, Jesus mandou ninguém fazer propósito. O propósito que fala na Bíblia é assim: quando tu fizer um propósito diante de Deus, é você e Deus. Para você levar uma oferta para a igreja, para você comprar um material para construir a obra de Deus. Qualquer propósito que você fizer com Deus, é você e Deus. Ter a pressa em cumprir com o propósito que tu fez, porque Deus, Ele tem pressa em te abençoar quando tu chegar lá e botar no altar, com o propósito que você fez, você e Deus. Mas você, com pastor cobrando, pastora cobrando, e você fazendo propósito, para botar dinheiro para ser abençoado, você vendeu sua salvação, porque o pastor e a pastora já vendeu a alma para Satanás. Queira ou não queira, você tem que entregar. Espero que ele se arrependa. Tem mais algum versículo? Qual é o versículo próximo? Versículo 8. O versículo 8 é o versículo próximo. Agora o rei emitiu o decreto. Agora o rei emitiu o decreto. Quando agora o rei emitiu o decreto, foi Deus que emitiu o decreto para Daniel. E assina-o para que não seja alterado. E assina para que não seja alterado, não é? Ele assinou o decreto para que não seja alterado. Para que Daniel não venha se escapar. Porque mesmo o rei sabendo que Daniel tinha uma conduta excelente diante de Deus, mas tinha a maioria, que era o filho da perdição, que queria destruir Daniel a todo custo. Meus irmãos, Deus entrou e fechou a boca do leão. Se você continuar, só você até o versículo 8, da manhã por diante, eu não sei se Deus vai dar ordem para começar, quer dizer, terminar o que eu comecei. Deus entrou e fechou a boca do leão. Para que os leões fizessem dano algum a Daniel. Mas Deus destruiu os inimigos de Daniel. Permaneça orando, dando glória a Deus, que Deus vai cuidar de você, cuidar de mim, cuidar da igreja, dos escolhidos dele, que cuidou de Daniel. Deus vai fechar a boca do leão e destruir os inimigos que perseguem você, meu irmão, minha irmã. Se você prega a palavra de Deus, você aceitou a Jesus Cristo, você vive a Bíblia. Se você tem uma coisa, é santa ou santo, se santifique mais. Dê mais glória a Deus. Ore. E você que é sujo, que não quer aceitar Jesus Cristo, fique mais sujo, fique mais imundo, fique mais nojento, fique mais depravado, fique mais corrupto, trame mais contra Deus, se levante contra a igreja de Deus, se levante contra Israel, que você vai ver quando é que você vai para o lago de fogo, de enxofre, amarrado pé e mão, pelos anjos do Senhor. Estou aqui nessa tarde, não é para afrontar ninguém, é por amor a Deus em primeiro plano, e por amor à alma de vocês, para que vocês não perder a salvação e se arrepender. Eu não prego para ganhar dinheiro. Lá no dia do julgamento final, não sou melhor do que ninguém, mas você vai ver o único pastor, eu digo e bato no peito com todo orgulho de Deus, que nunca recebeu um centavo de dízimo, nem recebo. O pastor Roberto aqui, não recebo. E sou dizimista da obra de Deus. Você é contra quem recebe dízimo e oferta, não quer trabalhar, é trabalhador funcionário de Cristo, mas é para receber o dízimo e oferta, para a mantença do pastor, para a mantença da igreja, para a mantença da pastora, para a mantença da obra de Deus, pagar funcionário, não para fazer patrimônio para si próprio e pregar para agradar o homem perverso e ainda querer agradar a Deus e agradar o diabo. Ou você agrada só a Deus pregando para você ir para o céu, no final dessa jornada está terminando, ou você prega a Satanás, prega para agradar a Satanás os desobedientes para você ir para o inferno. Você decretou a sua condenação. A condenação só foi vocês mesmos. Agora que mando ler esses versículos que tem aí, se eu interferir para poder orar, meu irmão. Em nome de Jesus, para ver que eu não estou pregando balela. E espero que vocês venham entender que eu estou aqui por amor a vocês. Não é por mal de vocês, é por bem de vocês. Pode ler tudo bem. 5 versículos foi ou foi 4? 4. Leia aí, se eu não interferir. Daniel, capítulo 6, versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Tá vendo? Versículo 6. E assim os supervisores e os cetápras, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os cetápras, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto
ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos Que leões. barbaridade contra Deus. Eles se arrebentaram. Pode continuar. Versículo 8. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E Deus revogou. Deus revogou o decreto. Você pode se aprofundar na história de Daniel, que revogou. Porque não há quem possa com Deus. As autoridades da terra é construída por Deus. Eu estou aqui por amor a Deus em primeiro plano, e em segundo plano por amor à alma de todos e à alma das autoridades. Papai disse assim, eu amo minhas autoridades, mas eu aborreço o pecado. Deus não tem prazer que a autoridade nenhuma seja lançada no lago de fogo e enxofre. O prazer de Deus é que ele se arrependa tudo, todos eles se arrependam, entendeu? E entrega a vida a Deus, a Jesus. Entregando a vida a Deus é quando aceita Jesus. Quer não, apoio vai ser lançado pé e mão amarrado do fogo. Eu estou aqui por amor a Deus, primeiro plano, segundo plano por amor a vocês. Espero que vocês entendam que não é por mal de vocês. Eterno Deus e querido Papai do céu, como o Senhor é grande, é poderoso, é fiel, Jesus amado. Pai querido e eterno Deus, por causa da honestidade de Daniel, lançado decreto para amarrar, lançar Daniel na cova do leão, o Senhor revogou o decreto. O decreto, Papai querido e eterno Deus, do Senhor, Papai querido e eterno Deus, o pugnou. Pai querido e santo e eterno Deus, o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de Daniel, meu Deus, é o Deus da igreja, é o Deus do pastor e da pastora que prega a tua palavra e verbo. O Deus de Daniel, o Deus da autoridade honesta, Senhor, da glória de Deus, santo e querido Deus. Na palavra de Deus está escrito na palavra do Senhor, quem for santo se santifique mais, e quem for sujo fique mais sujo e mais imundo. É o único livro que chama o homem para o céu e manda o homem para o inferno ao mesmo tempo. E o povo, muita gente não entende. A partir, papai, desse momento que eles vão entender. Pai querido e santo e eterno Deus, quando na palavra do Senhor está dizendo que for santo se santifique mais, Pai querido e eterno Deus, é porque conduz o galadão eterno, a salvação eterna, o paraíso eterno, Deus, é o Espírito Santo que leva o obediente. E quem for sujo, fica mais sujo e mais imundo. Porque tem uma coisa, ele que preparou o caminho dele para o inferno. Para que não aconteça isso, quem assistir esse vídeo, venha se arrepender enquanto é tempo, que ainda não tem nada perto do Senhor. Vem buscar a igreja a qualquer momento, e o Senhor vai tratar essa geração pior do que tratou Sodoma e Gomorra. Glória te dou e te glorifico, que és grande, santo, fiel, todo poder, a honra, a glória e todo poder do Senhor. Pai, querido, abençoa quem está gravando comigo, a família dele, a minha pessoa, a minha família, os teus servos, as autoridades que temos, Senhor, livra os pastores e pastoras que pregam e verão a tua palavra, livra eles. Agora, o que se levanta contra a tua palavra, papai, que desce a tua mão e mostra que o Senhor é Deus, que o Senhor não perde para ninguém. O Senhor é poderoso. Muito obrigado e muito agradecido por ter me encorajado por pregar essa palavra, papai, para o bem do perverso, que eles venham entender. Abençoa as criancinhas, livra o teu povo escolhido das enfermidades. É em nome de Jesus que eu já te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém, meu irmão?